A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos mais um dia para estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos. E hoje nós continuaremos o nosso estudo no livro de Jó, mais especificamente no capítulo de número 23. Queridos, depois de estudarmos o capítulo 22, onde nós pudemos observar um pouco sobre as acusações feitas por Elifaz, no capítulo de número 23, nós vamos observar Jó trazendo um discurso agora, questionando algumas questões, dirigindo-se exclusivamente ao Senhor. No capítulo 23 e também no 24, que nós ainda vamos estudar, nós vamos observar que, em vez de argumentar agora com seus amigos, ou abrir mão de sua integridade, cedendo aos apelos feitos por Elifaz, Jó ele ignora completamente os seus três amigos e ele se dirige ao Senhor. E ele fala simplesmente sobre ele. Jó deixa claro, inclusive em ocasião anterior, em outro áudio quando nós estudamos, que a sua contenda não era com aqueles homens, mas sim com Deus, né? Porque Jó queria entender por que ele estava passando por aquilo. E aí, a gente pode observar no capítulo de número 23, versículo 2, inclusive, que Jó, ele indaga a si mesmo, poxa, a minha queixa hoje ela é amargurada e eu tenho que controlar de modo que eu faça alguma coisa além de sofrer, além de gemer, né? Os três amigos de Jó, eles não conseguiam entender a dimensão do tanto de autocontrole que Jó precisava ter para conversar com eles. Em vez de se entregar à sua dor, em vez de ficar no sofrimento, Jó ele procurou controlar o seu sofrimento e não ceder ali à autocomiseração, né? E aí a gente observa que Jó ele começa a trazer algumas queixas diante do Senhor. E ele começa trazendo primeiro uma queixa no sentido de que Deus estava se escondendo dele, né? Tanto é que ele começa dizendo, se eu soubesse onde eu poderia achá-lo, então eu me chegaria ao seu tribunal. E a gente observa que essa foi mais uma súplica para se encontrar com Deus no tribunal e poder ter um julgamento justo. Jó estava preparado para apresentar sua causa diante do Senhor e deixar que ele mesmo desse um veredito. Ele estava certo de que, apesar do grande poder de Deus, como legislador e como juiz, a sua causa venceria, pois ele era um homem reto. E Deus não condenaria alguém reto de coração. Porém, de que maneira o indivíduo encontra Deus? Se Jó fosse para frente ou para trás, para leste, para oeste, para a direita ou para a esquerda, né? Ele não conseguiria ver Deus nem mesmo de relance. Mas sem dúvida Deus estava presente em toda parte. Só que Jó queria encontrar-se pessoalmente com ele. Jó tinha muitos questionamentos e queria fazer esses questionamentos ao Senhor. E sabe, meu querido, Deus sabia onde Jó estava. Jó estava em uma fornalha, um sofrimento. Porém, essa fornalha era uma fornalha preparada por Deus, não decorrente do pecado, como os amigos de Jó queriam dizer, né? De modo que Deus iria usar aquela aflição para purificá-la e aprimorar. Não. Essa não seria a única resposta para a pergunta, por que o justo sofre? Mas é uma das melhores e pode servir de grande encorajamento para um sofredor. Quando a gente vê nas Escrituras Sagradas o uso da imagem fornalha, a gente observa com frequência para descrever o ministério purificador de Deus por meio do sofrimento, né? Por meio do sofrimento. E quando Deus coloca seu povo na fornalha, ele fica atento ao seu povo. Ele fica meio que com a mão no termostato. Porque Deus sabe exatamente, meu querido, quanto tempo deve deixar o seu povo na fornalha. Deus sabe exatamente qual a intensidade do calor.
E podemos questionar por que, em primeiro lugar, ele permite esse tipo de experiência e ainda porque não abaixa a temperatura nem livra o seu povo de todo esse calor. Mas essas perguntas seriam apenas prova de incredulidade. Porque nós temos uma resposta no capítulo em que nós estamos aqui, em Jó, capítulo 23, no versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. E sabe o que a gente aprende com isso? Meu irmão, o ouro não teme o fogo. O ouro não teme o fogo. A fornalha serve apenas para tornar o ouro mais puro e brilhante. E é importante observarmos que Jó vivia de modo agradável a Deus antes de entrar na fornalha. Muito embora os seus amigos tentassem dizer o contrário. A gente observa que Jó vivia de modo agradável e de modo íntegro, né? A palavra de Deus era o seu guia. Mais do que isso, a palavra de Deus era o seu alimento. Era a sua refeição diária. Jó encontrava na palavra de Deus o único alimento que satisfaria o seu interior. E sabe, algumas pessoas são queimadas dentro da fornalha da aflição. Outras saem dessa experiência purificadas. O que distingue essas pessoas uma das outras é justamente a atitude que elas têm em relação à palavra e à vontade de Deus. Porque se nós formos alimentados pela palavra e nós nos sujeitarmos à vontade de Deus, por mais que a experiência seja dolorosa, essa experiência ela vai nos refinar e ela vai nos aperfeiçoar. Mas se nós resistirmos à vontade de Deus e não nos alimentarmos da sua palavra, essa experiência não vai só nos queimar, mas vai nos tornar amargurados. Só que não para por aí. Jó, além de alegar que Deus estava se escondendo dele, ele também diz que Deus estava o atemorizando. Deus estava o atemorizando. Ele começa aqui, o versículo 13, dizendo: mas se ele resolver alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Jó não tinha nenhum outro Deus para quem se voltar em busca de ajuda. Não havia nenhuma forma de opor-se a Deus ou fazê-lo mudar de ideia. Porque ele sabia que Deus controla o universo de acordo com a sua vontade, não por um consenso ou votação democrática. Os seus pensamentos e caminhos são muito mais elevados que os nossos. Porque ele sabe o que é melhor para nós. E nós devemos nos sujeitar à sua vontade. Né? Aqueles que resistem à soberania de Deus, ou que negam, privam-se de paz e de coragem. Existe um autor que eu gosto muito, Charles Spurgeon. Ele diz que não há atributo de Deus mais consolador a seus filhos do que a soberania divina. Porém, também não há doutrina mais odiada por aqueles que são do mundo. Por quê? Porque o coração humano é orgulhoso. O coração humano não quer se sujeitar a Deus. As pessoas desejam fazer as coisas à sua maneira, em vez de encontrar prazer e realizar a vontade de Deus. E meu querido, se a soberania de Deus é uma fonte tão eficaz de forças, então por que Jó ficava tão atemorizado ao pensar nisso? E a resposta é clara, porque o seu sofrimento era intenso e ele ficava imaginando o que Deus lhe faria sobrevir em seguida. Porque uma coisa é sujeitar-se a Deus quando se pode ver o seu rosto e ouvir sua voz em sua palavra. Mas e quando, como Jó, só o que há escuridão e dor e a gente não vê nada? O que acontece em seguida? Esse era o maior medo de Jó. O que vai acontecer agora? Poxa, eu já perdi os meus bens, eu já perdi meus filhos, estou perdendo tudo. O que vai acontecer agora? Perdi a minha saúde. O que mais que vai acontecer? O que mais que vai acontecer? E sabe, meu querido, a gente precisa se lembrar que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a melhor forma de entendermos tudo isso é sujeitando-se à palavra de Deus e tendo a consciência de que Deus está no controle de tudo.
Deus está no controle de tudo. Só que, meu querido, não para por aí. Jó ele faz algumas outras queixas a respeito de toda a situação que ele estava vivendo. Só que isso a gente vai ver no próximo áudio, no capítulo de número 24, que é exatamente uma continuação ao capítulo de número 23. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.